A paz de Cristo para a sua vida. Salmos de número 68, a partir do verso 4, diz assim: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É interessante isso, que por vezes a palavra de Deus ensina que Deus é pai dos órfãos e das viúvas. E essas duas classes de pessoas, órfãos e viúvas, eram símbolos de pessoas desfavorecidas nos tempos bíblicos. E aqui nesse texto ainda estende isso para os solitários e também aqueles que estão presos, cativos. Deus é o defensor dos desfavorecidos. E isso é motivo de alerta para nós, porque há pessoas que tratam os desfavorecidos com um ar de superioridade, que tratam com desdém ou de uma forma até desagradável, de uma forma deselegante, com maldade mesmo, muitas vezes, aqueles que estão em miséria, como se fossem seres humanos inferiores, não se preocupando com eles, até se incomodando nitidamente com a presença deles em qualquer ambiente. Eu cresci na igreja e um dos dias mais tristes para mim na igreja, com certeza o dia que mais me irritou em todos esses anos que eu estou na igreja, foi quando eu morava em um outro estado e um jovem que participava do mesmo ministério que eu, ele morava numa cidade do interior, muito distante da capital, onde ficava a grande igreja em que nós frequentávamos, e ele pedia dinheiro para poder comprar passagem de 2 ônibus, pelo menos, que ele pegava para ir até a capital e assistir os cultos. E um dia houve um grande congresso na igreja, a igreja iria lotar, uma grande igreja, e ele chegou 3 horas antes. Chegou lá, ficou em oração, sentou na primeira fileira e a igreja foi lotando. E quando chegou próximo da hora do congresso, do culto, um diácono pediu para ele levantar, porque um jogador de futebol muito famoso com a sua família deveria sentar ali, para não causar a tietagem dos demais membros ali da igreja. E aquele jovem primeiro se negou a sair, depois saiu chorando, e quando ele me contou isso, eu fiquei muito irritado. Eu fiquei com muita raiva. Depois, eu acabei descobrindo que foi um grande mal-entendido, o diácono, ele se expressou mal, aquele lugar estava reservado mesmo, mas não estava demarcado, e esse jovem acabou sendo colocado num lugar também muito bom, mas enfim, me irritou muito, porque transpareceu para mim, para todos e principalmente para aquele jovem pobre, que há favorecimento ou desfavorecimento para aqueles que são pobres, miseráveis. E Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, mas muito pelo contrário. E no Novo Testamento, na Bíblia, em Tiago 1,27, diz que a religião imaculada, que verdadeiramente agrada a Deus, é defender a causa dos órfãos e viúvas e não se corromper com o pecado desse mundo. Então, se você quer viver uma religiosidade que agrada a Deus, ocupe-se com isso, em ajudar, estender a mão, tratar com bondade os desfavorecidos e não se corromper com o pecado, com o mal nesse mundo. Viva assim e você agradará o coração de Deus. Ame aquilo que Deus ama, pessoas, especialmente os desfavorecidos. Odeie aquilo que Deus odeia, o pecado. E viva então de maneira próspera e espiritualmente falando. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus.